Bom dia, gente. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês, especialmente os palestrantes, que o Nilson vai narrar a sua biografia, né, a sua produção. O doutor Itanei acabou de falar, nós estamos muito contentes, né, com a participação de todo mundo, com o modo como o nosso instituto está sendo recriado, com muita animação, com muita seriedade e responsabilidade, com muito senso de amizade também. Hoje será a segunda atividade desse projeto, que vai continuar. Já tem uma programação organizada, com vários colóquios, e a partir desses colóquios, nós vamos entrar mais profundamente no mundo cultural, na obra literária, na vasta literatura de Bernardo Ellis. Nós esperamos que esse projeto nos motive a ler mais do Bernardo Ellis, e que dele saiam outros projetos, e que conseguimos não deixar a memória desse grande literato goiano que representou tão bem Goiás seja esmaecida, né? Talvez o nosso instituto queira revigorar a memória de Goiás por meio da obra desse escritor. Então, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos todos que estão presentes, especialmente os palestrantes. Muito obrigado. Bem, acabou de entrar aqui a minha esposa, Mara Raquel. Bem-vindo, meu bem. Bem-vinda. O escritor Aureliano também, o historiador lá de Goianésia, sócio do ICEB também. Bem-vindo, Aureliano. Bem, A Vida São as Sobras é o nome de um livro que foi lançado no ano, parece que no ano 2000, vou certinho aqui, 2000, um livro de 230 páginas e que tem a grande particularidade de ter sido escrito pelo próprio Bernardo Ellis, ou seja, como ele se via. E ao ler esse livro, você verá como que o seu temperamento, a sua criação, as suas origens familiares teve uma importância tão grande na vida de Bernardo, a ponto de ele, no último capítulo desse livro, mereceria um programa só do último capítulo, ele conceitua a sua literatura como uma máscara. Aquilo que ele não dava conta de ser, ele tentava impor aquela força, aquela objetividade, aquela coragem aviltante, às vezes, que a gente encontra na obra de Bernardo, é tudo o que ele não era em sua visão. Eu até na chamada, hoje, eu pus uma coisa assim meio provocativa, e eu tive que explicar, né? Eu pus assim, saiba por que a literatura de Bernardo Ellis é uma máscara. Aí eu tive que acrescentar, segundo o próprio conceituação do próprio escritor, né? E ele explica isso aí na medida que o programa for sendo... Os palestrantes foram falando, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Bem, para esse programa, o modelo dele, eu serei o moderador. Esses colóquios vão acontecer uma vez por mês, aos sábados, normalmente o primeiro sábado de cada mês, e nós vamos nos revezando na moderação do programa, né? Hoje os apresentadores serão o escritor Geraldo Coelho Vaz, que é advogado, escritor, poeta, genealogista, historiador e gestor cultural da mais alta estirpe.
Atualmente, ele preside o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o IHGG. Mas o Geraldo começou bem jovem ainda na poesia, na literatura, foi um dos idealizadores do GEM, o Grupo dos Escritores Novos, que agitou a cultura goiana nos anos 60, e do qual participou em um grupo bastante ilustre, né, de gente que está hoje no topo da literatura goiana. O Geraldo foi presidente da Academia Goiana de Letras, do Instituto Bernardo Welles, do Instituto da União Brasileira de Escritores, e agora do Instituto Histórico. Foi também secretário de Cultura do Estado de Goiás. Ele é membro das academias Goianiense de Letras, Palmeirense de Letras, Catalana, Lusiânia, e é um membro emérito do ICEB. O outro participante é o professor Mário Vasconcelos Queiroz. Dá licença, doutor Nilson. Dá licença, só para uma rápida intervenção. Pois não. A Academia Goiana de Letras instituiu o Ano Cultural aos intelectuais mais proeminentes. Este é o Ano Cultural Geraldo Coelho Vaz. Com muito merecimento. Muito bem lembrado, doutor. Então, no ano cultural Geraldo Coelho Vaz, né, está ele aqui para nos presentear com a sua participação. Bem, o professor Mário, ele é bacharel em Direito, licenciado em Letras, foi coordenador da disciplina Língua Portuguesa e Literatura no Colégio Objetivo por cerca de 20 anos. Não sei se foi coordenador todo o tempo, mas foi professor por 20 anos, né? Um excelente professor. E foi servidor também do Gabinete Civil da Governadoria do Estado, onde ele era redator e revisor-chefe, revisor geral. O professor Mário é radialista, participa de alguns programas, comenta em alguns programas na Rádio Interativa, é youtuber, está fazendo um excelente trabalho aí com a sua filha, a Lara Brenner, no Instagram, e é membro titular do ICEB, Instituto Bernardo Welles. E, por fim, o terceiro participante é Ramir Curado, assim como o Bernardo, também corumbaense, parente do Bernardo, inclusive. Ramir é historiador, mestre em História, músico da banda 13 de Maio de Corumbá, autor de cerca de 15 livros, é biógrafo de Bernardo Welles, lançou recentemente uma biografia de Bernardo, e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, da Academia de Pirinópolis, e membro honorário do ICEB. Ramir foi um dos fundadores também da Associação Bernardo Welles, que deu origem ao ICEB em sua primeira versão, né? Então, junto conosco também os professores Egmar Felício Chaveiro, que é da UFG, do ICEB, cadeira 32, ele é o organizador dos colóquios, e o professor, quase doutor, Fernando Gonçalves, do IF Goiano, Instituto Federal Goiano. Então, nesse momento, nós começamos esse colóquio apresentando um pouquinho, rapidamente, desse livro. A Vida São as Sobras foi organizado por José Lino Curado, parente de Bernardo também, já falecido. Hoje ele é patrono do Instituto Bernardo Welles, a partir de algumas perguntas que lhe foram dirigidas ao Bernardo, pelo professor Giovanni Ricciardi, da Universidade degli Studi de Bari. Então, esse professor italiano encaminhou umas perguntas para o Bernardo Welles, ele a respondeu num primeiro momento de forma meio, como diria, reservada, mas depois, provocado pelo professor, aí ele resolveu realmente se despir. Então, se há alguma literatura, se há algum livro, alguma coisa onde você vai conhecer quem era o Bernardo Welles, além daquele que a gente vê nas obras, além do tímido, além do imortal, mas o homem,
o homem com frustrações, com timidez, com uma série de... e que achava como última alternativa, tinha como última porta para a vida o suicídio, é nesse livro. Então, essas frustrações, a sua luta para entrar na Academia Brasileira de Letras, as motivações, o que o levou a pleitear uma cadeira naquela agremiação fundada por Machado de Assis, o negativismo, o regionalismo como uma missão. Ele tinha o regionalismo como uma missão, como a defender a literatura, defender as letras e defender a cultura de Goiás. Então, tudo isso se encontra nesse livro. Ele começa falando da sua infância, das suas origens aristocráticas, né, de uma família que foi a primeira oligarquia política de Goiás, junto com os Jardim, e a influência paterna, a forte influência paterna, e de uma serviçal chamada Rosa, Então, as duas pessoas que marcaram fortemente Bernardo. E sobre isso que nós gostaríamos que o professor Ramir Curado, nós vamos fazer uma apresentação ao inverso do que eu apresentei. Primeiramente, falar o professor historiador Ramir, depois o professor Mário, e fecharemos com o presidente Coelho Vaz. Ramir, você tem 15 minutos. Fica à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo e vendo. Alô? Está sim, Ramir, eu estou. Sim, eu também estou vendo e ouvindo. Eu também estou. Então, falar de Bernardo Ellis e da obra, que é o estudo mais profundo sobre a sua vida, e por ser da sua própria autoria e de uma forma mais extensa, é para mim sempre uma alegria, é um reencontrar, não só com um parente, amigo, mas também com um escritor que eu aprendi a gostar ainda na minha adolescência e que tive a oportunidade de conhecer ao vivo, de ouvi-lo falar, de conversar com ele. E esta obra é um grande diálogo com o próprio Bernardo Ellis. Bernardo, no meu pensamento, como historiador e leitor de suas obras, e como uma pessoa voltada também para a literatura, ele transforma-se nessa obra em mais um personagem. Ele é personagem de si mesmo nessa obra, penso. Vocês forem ler, vocês que já leram, devem ter notado que ele usa de características literárias para falar. Não quero dizer com isso que A Vida São as Obras é uma obra de ficção. Não, é uma obra real, mas é aquilo que um dos primeiros apreciadores da sua obra falou. Bernardo Ellis tem a sua realidade, não importando se aquela realidade é a realidade que está lá fora. Então, ele impõe a sua realidade, quer dizer, algo que realmente aconteceu, mas a partir do seu ponto de vista, da sua forma de ver e ouvir e participar do mundo. Nilson Jaime falou agora há pouco que Rosa e Érico foram as duas figuras mais importantes no trabalho de Bernardo Ellis. E eu vou aprofundar um pouquinho mais. Érico, o pai de Bernardo Ellis, foi o primeiro goiano a se destacar além Paranaíba. Logo depois dele, praticamente ao mesmo tempo, o de Carvalho Ramos. Digo, um pouco depois, e colocando a questão do lançamento da primeira obra de cada um. Tropas e Boiadas, 1917, e Luminuras de Érico é de 1913. E de acordo com a doutora Enivalda, Érico, desde 1910, já estava participando de publicações em jornais, em periódicos, também em algumas revistas, do Rio e São Paulo, com colunas regulares, me parece que semanais. Então, Érico
é também, de acordo com essa doutora na obra dele, reconhecida em geral por outras figuras, igual Gilberto Mendonça Pérez, aquele que trouxe o simbolismo para Goiás. E ele é considerado, com Alfonso Guimarães e Cruz de Souza, um dos 3 maiores simbolistas que o Brasil teve. Rosa é aquela menina sertaneja, caipira, que apesar de ter chegado tão nova na casa dos pais de Bernardo Hermes, ela trouxe um universo caipira muito grande que ajudou muito e acabou influenciando o Bernardo na sua obra. Então, essas 2 figuras são muito importantes. E Bernardo recria o seu universo cultural. Bernardo ele vai mostrar uma Corumbá que era a porta de entrada do sertão e que tinha, como mais tarde ele vai dizer, usando nesse momento livremente a língua portuguesa, uma elite muito elitizada. Uma brincadeira que ele faz com a língua portuguesa que ele sabia tão bem dominar, tanto no caipira quanto na linguagem erudita, para dizer que Corumbá tinha uma elite intelectual. E essa elite intelectual, o pai dele fazia parte. E uma coisa que o Bernardo também coloca lá é o acesso à cultura. Havia, por exemplo, na cidade uma biblioteca desde o remoto ano de 1917. Desde 1897, falei errado. Desde 1897. O avô de Bernardo Ellis, assim como o avô de J. Veiga, o bisavô de J. Veiga, participaram da criação dessa sociedade de leitura da cidade, criada por um padre que reuniu 16 homens, entre os quais estava o avô do Bernardo Ellis e um tio, que tiveram interesse de, sem ganhar nada economicamente, retirar dos seus ganhos de empresários ou de funcionários públicos recurso para alugar uma sala, adquirir livros e assinaturas de revistas e jornais. E dessa forma, e qualquer pessoa poderia ter acesso a essa biblioteca que o próprio Bernardo Ellis fala que tinha obras ali de autores de renome nacional e internacional. Então, o Bernardo ele vai na obra dele recriar um universo cultural no qual ele surgiu e mostrar como foi que ele derivou para a literatura regionalista. Nilson também colocou uma coisa muito importante da literatura como missão. O Bernardo realmente ele via como meta de sua vida, vamos dizer assim, a possibilidade de mostrar Goiás para o Brasil e para o mundo, porque Goiás nesse tempo era pouquíssimamente reconhecido. E o regionalismo ele vai surgir na Semana de Arte Moderna de 22 com esta característica de querer valorizar o que é do Brasil, tanto que havia correntes especificamente muito nacionalistas. E o Bernardo, o que ele vai fazer? Inspirado no que se fazia no Rio, mas principalmente inspirado no que se fazia no Nordeste, Zelinho do Rego e outros, ele vai pegar a realidade goiana e transformá-la em livros denúncia. Não uma denúncia de caráter jornalístico, mas uma denúncia artisticamente elaborada e por isso perene, porque infelizmente os problemas do mundo geralmente não são só de uma época e nem só de um lugar. Então, ao denunciar a opressão que havia no trabalhador, que no tempo que Bernardo Ellis os observou, não era mais escravo, mas ainda não tinha conquistado os seus direitos trabalhistas, direitos sociais também, o Bernardo ele vai mostrar a opressão que existia em toda parte. E aí entra a sua opção política. Ele, como tantos outros, Jorge Amado, por exemplo, grande amigo dele, e um grande talento da literatura nacional, mundial, vão ver no Partido Comunista uma janela, ou mais ainda um lugar, um espaço para a luta social que eles travavam.
aquele anseio de justiça e liberdade que o Bernardo entranhou na sua própria forma de ser e que originou-se da forma com que ele foi criado, do ambiente, ele encontrou no Partido Comunista, em determinado momento, um espaço para dar vazão a isso. Então, o Bernardo ele vai ser um escritor engajado nas lutas sociais. Mas eu estou falando muito da vida de Bernardo e pouco do livro. Na realidade, o livro ele tem umas nuances da liberdade. Ele se desconstrói e desconstrói a sua obra por dentro também. Ele começa mostrando a história goiana e inserindo nela a história da sua própria filha. Depois ele vai colocar os personagens principais da sua própria vida. E que são os familiares e essa moça. E parte daí para falar de outros aspectos da sua vida e da sua literatura. E essa forma negativista que ele muitas vezes usa para falar de si mesmo e do universo que ele vive e que ele recria em sua obra. Tá tendo uns cortes aí, né? Vocês estão ouvindo? Sim. A timidez, ela dá a ele, de acordo com ele próprio, uma característica de uma visão ao mesmo tempo ultra-realista e com um acento maior nos aspectos negativos e pouco nos positivos. Agora, é interessante se nós compararmos Bernardo, por exemplo, com J. Veiga, contemporâneo dele e conterrâneo do mesmo ano, nasceram um no começo, outro no final do ano, sobre a questão da forma que ele foi criado, que eles foram criados e viveram. O J. Veiga, nas suas obras, principalmente Cavalinhos de Platiplanto, esse primeiro livro dele, mas também em outras obras, ele mostra mais ou menos uma coisa muito parecida em termos de como que era a criação na época. E sobre reclamar da criação, o Veiga faz isso de uma forma muito sutil, mas Cora Coralina, que é uma geração anterior, ela é contemporânea de Érico, na literatura, no início da literatura, ela também vai fazer uma série de críticas a esses métodos ultra rigorosos da época. Então, por que é interessante ler A Vida São as Obras? Porque é difícil você encontrar um escritor que fala de uma forma tão sincera, tão rasgada da sua vida, como o Wilson Jaime falou, ele se desnuda para falar de si mesmo. Ele fala de uma forma muito crítica e autocrítica dele próprio, do ambiente familiar e do ambiente social e da sua época em geral, da cidade onde ele foi criado. Mas uma coisa também, e aí eu digo que o lado literário é muito forte em Bernardo Ellis, até quando ele está falando da realidade, porque ele consegue, por exemplo, encaminhar de uma forma que ela nunca se torna monótona. Ela é sempre atraente. A vida são as obras, você vai levando a coisa de uma forma muito atraente. E ele sabe como falar de certos temas que talvez seriam pesados nessa obra de outra forma. Por exemplo, o irmão de Bernardo Ellis, o Alberto, o coronel Alberto, ele, coronel da polícia, o fundador da Rádio Patrulha, ele morreu num desastre horrível no caminho de Goiânia. Mas ele fala do Alberto sem colocar isso, mas de certa forma dizendo que ele adorava a velocidade, ele adorava tudo que se colocava em movimento. Então, você pode notar que a narrativa e o desfecho, quando ele coloca, é sempre de uma forma literariamente atraente. E com isso ele joga muito humor
geralmente o humor negro, eu diria que a obra A Vida São as Obras, apesar de mostrar a realidade, ela segue a sequência dos mais de 20 livros do Bernardo Ellis. São cerca de 28 obras. E ele vai colocando as coisas de uma forma que prende o leitor, e aí que está. Se na biografia dele você encontra algo de ficção, no sentido de mostrar a sua visão da realidade, ele também consegue, nas suas obras ditas literárias, colocar muito de realidade, a partir do ponto que os enredos, geralmente, eles mostram fatos reais. Amir, mais 2 minutos para você concluir. Sim, fala, Nilson. 2 minutos para você concluir. Sim, estou concluindo, então, dizendo que o Bernardo, ele, ao produzir essa autobiografia, ele criou mais uma obra literária, de uma literatura muito voltada para valores reais, que são essencialmente goianos, sem que por isso se exclua o restante. Goiás aqui como uma amostra do Brasil. E, ao mesmo tempo, uma literatura que, apesar da sua objetividade na narrativa, traz o íntimo do leitor, como ele prova nessa obra, ao mostrar os pontos negativos e os pontos positivos da sua criação, da sua vivência, de uma época, que é uma época de tantos outros. Quando o leitor lê, ele, se for mais novo, ele vai entender o que foi a época dos seus pais ou avós ou bisavós. Se for mais contemporâneo, ele vai entender mais a sua própria época. Está aí uma das características interessantes do Bernardo, que não se esgota nisso. Bernardo é inesgotável e, por isso mesmo, ele é um escritor imortal. Muito bem, professor Amir. Muito bem exposta, né, a sua visão como pessoa e como obra do Bernardo Ellis. Antes, o professor Mário, agora ele vai falar, nós gostaríamos de lembrá-los que esse nosso colóquio, ele está sendo publicado em forma de artigos, você pode estendê-lo, e eles serão publicados no jornal Opção. Então, o professor Mário já encaminhou uma carta ao Bernardo Ellis, né? Ele psicografou uma carta para o Bernardo Ellis, muito, muito boa, por sinal, e a respeito do tema que ele vai falar agora. Provavelmente sai amanhã no jornal Opção. Professor Mário, com a palavra. Libere seu som, professor. O microfone. Conseguiu agora ouvir? Ok, professor. Pode falar, com a palavra. Beleza. Então, nosso bom dia a todo mundo. Um grande prazer estar aqui com essa turma fera. Eu conheço vários aí, né? Alguns estou conhecendo agora. Isso é muito bom. Em especial aí o Leôncio, que eu acabei de falar, né? Você, é isso, que foi meu aluno. Então, e mais essa turma toda aí, que eu até não vou falar pessoalmente, aí eu vou se tratar de uma lista bastante longa, né? Bom, vamos começar com o título, ô Nilson. A vida são as sobras. Por que não a vida é as sobras? Aí vamos pegar uma explicação em língua portuguesa, né, no tocante à concordância do verbo ser. Você sabe que o verbo ser tem um capítulo exclusivo de concordância, né, só dele. Porque o verbo ser, por trabalhar com a essência, né, o verbo ser vem lá do latim essere, de onde vem a palavra essência, né? Essência significa a verdadeira existência. Então, é natural que em língua portuguesa se tenha um capítulo exclusivo só sobre o verbo ser no tocante à concordância.
E quando se tem, por exemplo, uma frase como essa do livro dele, A Vida São as Obras, quer dizer, você tem aí o sujeito, né, a pessoa do verbo, que é representado pelo substantivo a vida, né, vida, e o predicativo do sujeito, que é um caracterizador aí, representado pela palavra sobras, né? Sobras também substantivo. Então, substantivo plural, sobras. Substantivo singular, vida. Olha que interessante. Por que é que a concordância, então, se dá com a palavra sobras? Se nós analisarmos bem essa biografia dele, né, essa autobiografia do Bernardo Ellis, que é exatamente esse livro, nós vamos perceber que sobras ali representam um caracterizador muito forte do sujeito à vida. E tem um reforço específico, né? A concordância do verbo ser diz o seguinte, que normalmente o verbo concorda com o seu sujeito. Por isso que você fala, por exemplo, eu moro, você mora, ele mora, eu estudo, você estuda. Quer dizer, o verbo sempre concorda com a pessoa gramatical, com a pessoa do sujeito. E olha que interessante, o sujeito aí é a vida. E o verbo ser concorda com o predicativo do sujeito, que é representado aí pela palavra sobras, né? Então, por que não a vida é as sobras concordando com o sujeito, e sim a vida são as sobras concordando com sobras? É porque o verbo ser tem uma regra específica dele que diz o seguinte, quando se tem o sujeito singular e o predicativo plural, é o sujeito a vida, o predicativo sobras, ele de preferência concorda com o plural, porque esse plural é um elemento enriquecedor do sujeito. Então, olha que interessante. Então, a vida são as sobras. E se nós analisarmos lá no momento em que ele apresenta o título, ele diz, né, lá quem deu direitinho vai lembrar esse detalhe, ele diz que conhece a igreja. E nota-se ali naquela fala dele, de uma forma muito sincera, que ele não era muito satisfeito com isso. Ele ia meio que questionando e meio que contrariado. Mas era um esquema natural da época, né, de filho não contradizer, particularmente, como ele mesmo diz aí, a figura do pai era inconteste. Então, ele disse que ia ali com o pai dele, né, acompanhava o pai dele na prática né, do cristianismo, como ele diz. Mas ele diz de uma forma até muito pesada, eu diria, que o cristianismo que o pai praticava e que ele seguia assim meio que contrariado, era um cristianismo extremamente pusilânime. Olha que interessante, quer dizer, o adjetivo pusilânime, que é um adjetivo que dá a ideia de uma coisa meio pequena, covarde, meio que fugidia. Então, ali, o Bernardo Ellis se mostra um tremendo crítico, inclusive, da própria religião que o pai dele praticava. E quem leu, né, direitinho a obra vai ver que, como você até abordou muito bem aí, e o nosso biógrafo dele aí também, as duas personagens, né, mais presentes na vida dele foram o pai e a Rosa, né? Ele tem, inclusive, trabalho dedicado à Rosa, né? Ao pai nem se fala, o tempo todo ele diz, inclusive aí, né, autobiografia, A Vida Sobras. Então, no momento em que ele apresenta ali a frase, né, ele até coloca em destaque A Vida Sobras, pode-se observar que, uma vez dizendo ele que eles praticavam um cristianismo pusilânime, então a palavra sobras ali tem muito a ver, né, vem a calhar completamente, porque ele mesmo diz em outros momentos que várias vezes ele passava fome, né? Ele disse que tinha uma fome tremenda, mas que tinha que esperar, por exemplo, sair o almoço. E naquele almoço que saía para eles ali, todo mundo comia de forma regrada, só uma parte que lhe cabia. Então, quer dizer, a palavra sobra dá essa ideia também de pouca comida, de muita restrição que ele experimentou na vida. Eu não sei se os colegas concordam, porque
É lógico que cada um leu e cada um tem lá uma certa visão. Eu estou aqui, obviamente, falando a minha visão, e sou todo aberto para contestação ou para adendo que alguém tiver, mas especificamente ali para justificar o título do livro, no momento em que ele apresenta, né, o título A Vida São as Obras, você fazendo uma associação com o que ele diz da própria vida dele, ele, apesar de ser de uma família de grande destaque social, cultural e por aí afora, ele deixa muito claro que eles, em si, tinham uma vida muito regrada, era uma vida de pobreza. O pai era um pequeno comerciante, dotado de muito orgulho, não é isso? De orgulho pessoal muito grande. Tanto é que ele disse que muitas vezes chegava alguém para comprar uma caçarola, por exemplo, do pai, e o pai dizia que a caçarola já estava vendida, porque não queria vender aquela caçarola para aquela pessoa que ali foi. Então, quer dizer, era um pequeno comerciante, e a vida deles, né? Fica bem claro aí no livro dele, que a vida era bastante regrada. Então, quer dizer, o que sobrava era lucro. Né? O que sobrava era lucro, tocante à alimentação, à existência, e vai por aí afora. Então, quer dizer, eu acho eu fiquei impressionado, quer dizer, uma vez esclarecido aí o que eu entendo do título, né? Pegando a parte de língua portuguesa e a parte da substância da obra dele, eu fiz uma associação da concordância verbal justificada em termos gramaticais, mas também com uma grande justificativa da essência do que ele mostra na obra dele, para justificar por que o verbo ali concordou, inclusive, com sobras, né? Porque sobras ali tem dentro do livro dele um significado muito especial. E eu agora vou até estender um pouquinho mais e dizer assim o quanto eu fiquei impressionado com a coincidência assim da vida do Bernardo Ellis com a minha vida. Quer dizer, eu sou bem mais novo que o Bernardo Ellis, hoje eu tenho 70 anos, né? Ele, se vivo fosse, estaria fazendo os seus 105 anos, se não me engano, né? Que ele é de 1915, né? Estaria fazendo 105 anos, quer dizer, ele era 34 anos, quase 35 anos mais velho que eu. Mas a semelhança de vida, de criação do Bernardo Ellis, eu também sou de uma família tipo tradicional, né? Assim, uma família pobre, tradicional. Passei muita fome na minha vida, quer dizer, quando o Bernardo Ellis fala que ele tinha fome demais pela manhã, e com isso ele tinha algumas tremedeiras, algumas branqueiras que nós falávamos no interior, eu também passei por tudo isso. Então, quando ele fala aquilo, eu me identifico assim profundamente com o que ele diz. E nessa carta que eu escrevi para ele, né, que vai ser publicada, e que você acabou de dizer, Nilson, nessa carta eu faço questão de dizer, inclusive, as semelhanças muito grandes entre mim e Bernardo Ellis. Eu até começo ali com os caracteres físicos, né? Tanto Bernardo Ellis como eu somos altos, magros e, como eu digo, compridos e mal acabados. Né? Eu não sei se você lembra desse adjetivo que eu uso lá, mal acabado. Você lembra, Nilson? Você lembra esse detalhe lá na carta? Né? Eu e ele somos compridos e mal acabados. Aliás, esse adjetivo mal acabado, que eu achei que foi muito pertinente ali com o Bernardo Ellis, porque ele era também magricelo, né? Igual eu sou, rosto magro, né? Tem muito a ver fisicamente comigo. Até a altura dele é praticamente a mesma minha, mas as coincidências, né, de termos trabalhado a vida inteira com língua portuguesa, com literatura, tanto com a parte escrita da literatura, que é ele muito mais do que eu, é claro, como a parte de aula mesmo, né? Eu trabalhei também com literatura, eu fui professor dessa área, inclusive de literatura portuguesa, eu dei aula para o pessoal do supletivo, e o Bernardo Ellis andou trabalhando com isso também, né? Ele andou dando bastante aula, inclusive na escola técnica, na universidade, no Instituto Rio Branco, ele dava aula lá. Foi a época em que eu o conheci, assim, pessoalmente, que eu o vi pela primeira vez, que eu até o cito na minha carta. Então, esse comprido e mal acabado, aliás, me foi dito por uma cigana,
Ledeira de Sorte, que tem, inclusive, uma marca muito profunda no conto dele, O Engano de Seu Vigário, que, por sinal, caiu num vestibular da Universidade Federal. Então, essa cigana, uma vez, eu estava passando em frente à casa dela, e ela me chamou para ler A Minha Sorte. Eu não quis que ela lesse, né, e ela ficou com aquela tentativa muito insistente, típica dos ciganos, né, e eu não quis, definitivamente eu não quis. Ela, quando viu que não conseguia nada, eu continuei andando, ela falou assim, ô, olha aqui. Aí eu me virei para ela olhou para mim, apontou o dedo e falou assim, você é comprido e mal acabado. Você entendeu? Eu ri muito daquilo, achei muito interessante. E como eu ri mais, a senhora ficou meio desentendida, quer dizer, em vez de apelar, né, eu fiquei rindo. E a cigana ficou meio desentendida, entrou para a casa dela e me deixou do lado de fora e não deu mais satisfação. E no tocante então, as semelhanças entre mim e Bernardo Ellis, muita timidez, né? Quem vem dessa origem humilde, assim como nós, esse tipo que teve que lutar na vida assim com unhas e dentes mesmo, né? Então, esse tipo nosso passa por muitos constrangimentos pela vida fora, para você conseguir alguma coisa. E a maneira como cada um recebe isso é uma coisa personalíssima, bastante complicada. Então, eu fui muito afetado também por essas discriminações sociais. Veja só, na minha época não se tratava de dente, né? O comum é que quando um dente estragava, você extraía o dente. Então, quando eu vim para Goiânia aos 19 anos, né, 18 anos para 19, aqueles dentes, né, de interior, aí comecei a dar aula, e obviamente para um pessoal de maior destaque, né, que eu comecei muito cedo a dar aula para pessoal de vestibular, e ali estava aquela nata da sociedade goianiense. E eu, naquele esquema mesmo, inclusive os dentes todos desorganizados. Então, depois eu vim descobrir que alguns riam daquilo, dos meus dentes, quando eu sorria, né? Então, aquilo era uma coisa pesada. E o Bernardo Ellis tem, inclusive, um grande complexo, né? Ele tinha um grande complexo com os dentes dele, que eram ele era dentuço, né? Os dentes meio projetados, por isso a fala dele era um pouco prejudicada, bem na parte final da produção dos fonemas, né? Ele Professor, conversava mais 2 minutos, professor. Finalizar. Mais 2 minutos. Sim. Então, quer dizer, as coincidências entre mim e Bernardo Ellis são muito grandes. Agora, retomando especificamente, então, A Vida São as Sobras, olha, eu nunca vi nada mais autêntico do que essa autobiografia de Bernardo Ellis. Eu, se fizesse uma autobiografia, eu acho que não conseguiria ser tão sincero, tão honesto como Bernardo Ellis foi. E, com certeza, esse livro tem uma grande importância na vida dele, na obra dele, porque ele esclarece, inclusive, vários pontos de outras obras dele. E você conhecendo a pessoa do Bernardo Ellis, explicada por ele mesmo, isso ajuda a entender, inclusive, várias e várias passagens, vários e vários momentos do trabalho que ele fez ao longo das suas escritas. Então, quer dizer, se ele não tivesse aberto com tanta sinceridade e com tamanhos detalhes, como ele fez nesse livro, A Vida São as Sobras, ficaria, às vezes, difícil você entender determinados aspectos da obra dele. Então, né, ainda bem que ele escreveu com tamanha sinceridade, e com certeza os amigos que estão participando desse debate vão saber como essa obra é importante para entender todo o trabalho que ele deixou para nós. Então, muito obrigado, né? Eu estou aqui, continuo, e qualquer coisa que alguém quiser dirigir a pergunta a mim, ou qualquer questionamento, estou aberto. Um abraço para vocês. Muito obrigado ao professor Mário. Agora está esclarecido o título, né? Então, bem explicado, né? É explicado. Agora, logo após a fala a apresentação do Geraldo Coelho Vaz, nós teremos mais 1 hora para perguntas. Então, aí vocês poderão participar, né? Pode se inscrever.
O Fernando estará coordenando a inscrição e todos poderão se manifestar. Esse trabalho, esse livro A Vida São as Obras, né, foi uma realização da Associação Bernardo Helles dos Povos do Cerrado, que tem aqui 2 componentes de sua formação original, né, o César Dunstan e o Ramir Curado. César Dunstan está lá na Turquia, é isso mesmo, César? Seu microfone está fechado. Ele falou, mas o microfone está fechado. Não, estou sim, estou em Istambul. Istambul. E hoje está um pouco internacional aqui, viu, gente? Tem França, tem Alemanha, hein? Istambul. E o Ramir Curado, né, que também é dessa formação original. Muito obrigado à presença dos dois. Eu passo a palavra agora, então, ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico, e um homem por quem eu nutro uma grande admiração, pela sua generosidade e a sua capacidade. Geraldo Coelho Vaz, com a palavra. Abra o microfone, Geraldo, por favor. Ouvir aí o Geraldo? Alô? Geraldo? Para mim aqui só aparece um G. Engraçado, pô, você está me ouvindo, Nilson? Estou te ouvindo, professor. Saiu aqui uma mensagenzinha aqui no meu computador dizendo que ele saiu da reunião. É porque deve ter caído, perde a conexão. Aconteceu com o doutor Itanei também. Aconteceu alguma coisa com o É o sinal da internet do Mário, deve ser. Quando entra via celular, tem esse problema, né? Se alguém te liga, pode derrubar. Certamente foi isso. Bem, mas vamos, enquanto o Geraldo não retoma, então, vamos dar seguimento. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Mário e para o Ramir? Pode falar, Guimar. Doutor Egmar Chaveiro vai fazer a pergunta. As falas foram excelentes, surpreendentes, consistentes. E eu gostaria de perguntar, né, para os dois que tiveram contatos pessoais e também pela via de estudo da leitura com o Bernardo Helles, como que no livro, né, o Bernardo Helles, e depois em outras entrevistas, ele diz que existia um isolamento de Goiás, então era muito difícil escrever, publicar e ter as escrituras que se faziam aqui era muito difícil de subirem, né, ou descerem lá para o Sudeste, onde se estava o centro e fora do país. Tanto é que ele tentou ir para o Rio de Janeiro, etc. Então, o isolamento criou uma dificuldade muito grande, né? Ele diz que tinha, então, 2 dificuldades: o isolamento de Goiás e também a questão política. Eu gostaria que depois vocês fizessem uma consideração sobre isso. Alô? Ok, professor Geraldo Coelho Vaz, com a palavra. Eu já estou podendo dizer. Depois, Guimar, sua pergunta será respondida. Vamos passar a palavra para o Geraldo. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar a todos, principalmente o Nilson e o Bento, por esta novidade, que para mim é uma novidade muito grande. Eu sou uma pessoa que mais gosta de livro, de leitura, e tem dificuldade em manter esse tipo de contato. Bom, quando o Nilson me falou da possibilidade de eu participar, ele inicialmente me pediu que eu falasse mais a respeito desse contato que eu tive com o Bernardo Helles. É claro que, para falar sobre o Bernardo Helles,
que é uma pessoa que escreveu dentro de um regionalismo, mas um regionalismo universal. Aquilo que ele escrevia sobre o Estado de Goiás, sobre os goianos, sobre os usos, costumes, sobre a justiça, coronelismo, sobre as terras devolutas, tudo aquilo que ele escreveu é de sentido, evidentemente, universal. Então, eu acredito que, embora seja um regionalismo, mas a sua literatura é uma literatura universal. Eu tive primeira vez que eu vi o Bernardo Ellis foi no Bazar Oió. Eu morava ainda em Catalão, vim a Goiânia, e lá no Bazar Oió eu vi o Bernardo. Eu já conhecia o livro do Bernardo, que era o Ermos e Gerais, porque lá em Catalão nós tínhamos um grupo de jovens que nós reuníamos semanalmente para discutir e mostrar o trabalho que a gente vinha escrevendo. E discutia também sobre as obras literárias. E nós, então, lemos o Ermos e Gerais, de Bernardo, e quando eu entrei lá no Bazar Oió, encontrei aquela figura. E eu quis falar com o Bernardo, mas a coragem não me ajudava. De forma que eu via o Bernardo, mas eu, aquele rapaz de 17, 18 anos, tinha vontade de aproximar, falar com ele, mas a coragem não dava. Essa foi a primeira vez que eu vi o Bernardo Ellis lá no Bazar Oió, que foi uma das livrarias mais importantes que nós tivemos aqui em Goiânia. Bom, depois disso, eu escrevi, com menos de 19 anos, o livro Vultos Catalanos. Eu mandei esse livro para o Bernardo, ou eu deixei lá no Bazar Oió, não sei, não lembro bem. Só que o Bernardo Ellis resolveu escrever uma carta e publicou no Popular em 1960, falando sobre Vultos Catalanos, elogiando a minha atuação como jovem e que estava escrevendo sobre o município e que ele achava que todos os jovens também deviam fazer o mesmo. E dizia, a certa altura, que não me conhecia nem como escritor e nem como cidadão comum. Eu, então, achei a carta muito interessante, conservo essa carta, já tenho até publicidade da carta que o Bernardo me mandou. Com a minha vinda para Goiânia para fazer direito, nós criamos, aqui em 1962, o Grupo de Escritores Novos, e precisávamos de um patrono. E aí recaiu na figura de Bernardo Ellis para ser o patrono do Grupo de Escritores Novos. E ele frequentava nossas reuniões, dava palpite, dava opinião, criava ali um debate sobre a sua obra, sobre a sua maneira de escrever. Bom, o meu contato com o Bernardo, daí então, foi aumentando. Nós viajamos diversas vezes para o interior, mesmo lá em Catalão nós estivemos lá algumas vezes, e eu lembro bem que quando, numa dessas viagens, ao passar por Bela Vista de Goiás, ele deu aquela risada, uma risada meio sem graça, e disse, olha, aqui a razão de eu perder a minha eleição como deputado pelo Partido Comunista deve-se muito a Bela Vista. Eu falei, mas por quê, Bernardo? Ele falou, olha, a Bela Vista estava fechada com todos os eleitores para votar em mim. Acontece que surgiu lá uma outra pessoa
que tinha recurso financeiro, eu não tinha, e tomou todo o meu eleitorado, e eu tive apenas um voto. Aí ele deu uma risada e falou: só um voto aqui em Bela Vista. Como eu fui traído. E dava aquela risada alegre, e ele achava que aquilo era tudo, fazia parte da vida dele. E a nossa ligação foi uma ligação muito estreita. Eu lembro também que, quando eu estava presidente da União Brasileira de Escritores, eu fui procurado por uma conterrânea, uma senhora lá de Catalão, que se chamava, ela já faleceu, chamava Sinira Rabelo Borges. A Sinira levou lá para mim um livro que queria que a União Brasileira de Escritores fizesse a sua publicação. Aí nós vimos o livro ela estava falando sobre a vida amorosa dela com Bernardo Ellis, e nós, então, achávamos que não deveria, claro, publicar para não criar uma imagem diferente do Bernardo. Ela, então, insistiu, era uma mulher que teve muitos problemas na vida, conheceu o Bernardo Ellis naquelas feiras que a gente frequentava no domingo, onde o Paulo Araújo levava uma pequena estante, onde ele levava só livros de escritores goianos que a gente vendia e acabava autografando esses livros. E a Senira conheceu o Bernardo Ellis ali. E eles, então, passaram a ter o Bernardo já estava desquitado, largado da Violeta, e ele, com aquele problema dele estar muito só, acabou tendo umas ligações fortes com essa pessoa. E ela escreveu um livro que intitula, o nome do livro que ela publicou chama Os Limites de Minha Busca. Ela publicou esse livro em 2000. Parece-me que é uma tiragem muito pequena, de 100 ou de 200 livros. Nesse livro, ela publica cartas que o Bernardo escreveu para ela, inclusive dizendo que ia encontrá-la aqui em Goiânia, que estava levando até como diz, um vestido, não era um vestido, um tecido para que ela pudesse até fazer um vestido, etc. e tal. E esse livro, ela só veio publicar no ano de 2000, e com uma tiragem muito pequena, de 100 ou 200 exemplares, eu não sei bem. E ela até no livro, ela relata que vendeu um Fusca, que era um Fusquinha que ela tinha, para publicar esse livro, porque ela achava que esse livro iria dar uma conotação muito grande, porque naquela época a Adelaide Carraro havia escrito um livro, Eu e o Governador, que era a parte dela amante do Jânio Quadros. Então, foi um livro que saiu mais para que as pessoas pudessem conhecer aquele lado do Jânio Quadros. E a Senira achava que o Bernardo, por ser um membro da Academia Brasileira de Letras, que teria uma repercussão muito grande. Bom, voltando lá atrás, quando ela nos procurou, o Aldair Aires e eu fomos lá e falamos com o Bernardo. Falou: Bernardo, está acontecendo esse fato, essa mulher quer publicar esse livro. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, não faça isso, e me pediu, porque nessa época eu advogava na região da Estrada de Ferro, e ela morava em Catalão. E ele queria, inclusive naquele diálogo, naquela conversa,
para ver se eu tinha condições de barrar essa publicação juridicamente. Aí eu estudei, não tinha uma forma, e ficamos aguardando se alguma vez como que poderíamos resolver esse impasse. Eu sei que o Bernardo ficou muito preocupado com isso, e ele, então, acontece que nesse período, até os últimos dias dele, de vida, ela não publicou o livro. Bom, a minha vida com o Bernardo, meu contato com o Bernardo, foi muito grande. Eu tive uma amizade com ele bastante, uma parte afetiva, e nós nos encontrávamos sempre, trocávamos ideia. Eu lembro também que uma vez, quando nós nos encontramos, logo depois que eu fiquei sem emprego, quando houve a intervenção no estado de Goiás, eu trabalhava com Mauro Borges, fiquei sem o emprego que eu tinha. E eu acabei, no quarto ano de Direito, nós tínhamos uma condição de sermos também, como acadêmico, ser solicitador acadêmico. Esse solicitador acadêmico dava para a gente já começar a escrever, a exercer a profissão. Como havia um número muito pequeno de advogados como promotor no Norte, eu fui designado e aceitei ser promotor em Mara Rosa. Aí eu encontrei o Bernardo até na Livraria Figueroa, que ficava ali na Rua 4. Aí ele me encontrou e falou: você está sumido? Eu falei: Bernardo, agora eu virei promotor em Mara Rosa. Ele falou: isso é nome de prostituta? Onde se viu você ser promotor num lugar onde tem nome de prostituta? Mara Rosa, para mim, é um nome de prostituta. Aí ele riu, nós brincamos e conversamos, e ele perguntou, eu falei: não, lá era o antigo Amaro Leite. Ele falou: tá bom, Amaro Leite eu sei que é, era uma grande cidade, uma cidade importante na época do ouro e não sei o quê. Eu achei interessante aquela tirada dele, né? Aquela Mara Rosa, parece-me um nome de prostituta. Bom, quando eu retornei, quando depois, já formado e já havia sido presidente da União Brasileira de Escritores, e eu fui, então, convidado pelo governador Iris Rezende Machado para assumir a Secretaria da Cultura. Aí eu assumi em 1991, e, por incrível que pareça, tinha 2 nomes que eram funcionários da Secretaria: Bernardo Ellis e Amaury Menezes. Eu olhei e falei: não é possível que um homem da grandeza do Bernardo, da grandeza do Amaury, venham aqui todo dia bater ponto e ficar perdendo tempo. Aí eu chamei os dois e falei: olha, eu vou pedir para vocês dois, vocês não vão bater ponto, cada um vai para a sua residência, você vai para o seu ateliê, Amaury, e publicar e pintar, e fazer o que você gosta e que você entende. E o Bernardo, eu falei a mesma coisa. Eu falei: vocês vêm cá no final do mês para eu abonar as faltas de vocês. E vocês vão ficar me devendo o seguinte, não para mim, mas para o Estado. Eu tenho que viajar, muitas vezes, representando a Secretaria da Cultura, eu preciso de alguém para abrir as portas. E eu gostaria, então, Bernardo, que as viagens que eu fosse a Brasília, Rio e outros lugares, que você me acompanhasse, porque você é um nome. Aí combinamos. Então, tudo bem, eu vou ser, às vezes que você precisava, você me avisa. Aí eu chamei o Amaury e falei: Amaury, nós precisamos sempre, o governo precisa fazer
alguns presentes para alguns embaixadores que vêm aqui, para ministros de estados, e eu vou precisar de uns quadros seus. Você vai ficar, então, responsável de me repassar alguns quadros. A hora que nós precisarmos desses quadros, eu encaminho ao governador, o Íris, e o Íris, então, faz esses presentes. Aí o Amaury me encaminhou logo em seguida meia dúzia de quadros para ter a disponibilidade necessária. Bom, o Bernardo, é claro que é uma figura que nós temos que respeitar, e eu tive a oportunidade de, em 1990, com esse livro, Rastro Literário, eu vou colocar aqui, que foi um livro que eu escrevi, que eu tinha uma coluna semanal no Popular, que chamava Ponto de Vista. Eu escrevia sobre literatura em Goiás. E eu escrevi sobre o livro do Bernardo, Chegou o Governador, uma das obras dele. E depois disso, eu também, nesse livro sobre a Academia Goiana de Letras, que eu vou mostrar aqui, eu acho que está bem, eu faço a biografia do Bernardo e também coloco um trabalho dele. E, mais recentemente, o ano passado, eu publiquei no Prosa e Verso esse livro, que tem a capa até do Frei Confalone, que eu falo sobre a poesia do Bernardo. Eu comentei sobre a poesia do Bernardo e lembrando que a poesia do Bernardo é muito importante para a literatura brasileira que se faz aqui em Goiás, que é também um sinal da poesia moderna, do modernismo, que aqui que ele inicia também, logo depois de Léo Lins, que em 1928 ele publica o livro que é essencialmente da escola modernista. E o Bernardo, em 1955, salvo engano, publica o seu livro de poesias, que é um grande livro de poesias, são umas poesias importantíssimas para a nossa literatura, e que ele também não só foi um grande escritor, ou é um grande escritor, porque a sua obra não morreu, seu trabalho é um trabalho importante para a nossa literatura brasileira, e, sobretudo, é uma literatura forte, é uma literatura que ele buscou os temas, a temática nas profundezas e das riquezas que existem no estado de Goiás. Eu acho que o Bernardo é a figura que eu acredito que hoje esse trabalho que os centros que está fazendo um trabalho de pesquisa, ou não é de pesquisa, de levantamento da obra do Bernardo, eu acho que é muito importante, não só para Goiás, para o Brasil. Eu acho que eu não vou aproveitar esses 10 ou 15 minutos e quero dizer, então, que a minha ligação com o Bernardo foi uma ligação muito grande e que eu respeitava muito e que nós tivemos muitos encontros importantes. Lembro também uma vez que nós fomos, ele foi comigo, talvez eu que tenha ido com ele pela grandeza do seu nome, nós fomos a Brasília para fazer um lançamento lá no Senado. Então foi o Bariano Hortêncio, o Gilberto, eu, o Brasigóis Felício e o Bernardo.
Aí cada um tinha uma sua mesa. Mas todo mundo foi todos para o lado da mesa do Bernardo. Porque o Bernardo é que era a figura central. O Bernardo é que era a pessoa que havia um conhecimento muito grande sobre a literatura e sobre a figura dele. De forma que o Bernardo, eu tenho, enfim, diversas passagens com o Bernardo. E ele foi uma figura que eu tinha tenho uma admiração muito grande por ele. Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Geraldo. Muito bom o seu testemunho, né, de vivenciado com Bernardo Ellis. Agora, pessoal, eu gostaria que o Egmar refizesse a sua pergunta, e ele começou a fazer aquela hora e não terminamos. E aí cada um pode se inscrever. O professor Fernando Júnior de Assis, aliás, o professor Fernando Uman estará anotando aí e liberando um após o outro. Quem quiser, o professor Egmar quiser refazer a pergunta. Então tá bom. E de novo, dizer que o nosso instituto tem uma potência muito grande, né? As falas do professor Mário, do Ramiro e do Geraldo demonstram isso, falas excelentes. E eu queria perguntar, né, para quem quisesse responder, no livro, o Bernardo Ellis diz assim, que da dificuldade de se fazer literatura em Goiás no período que ele escreveu os livros, né, desde o Hermes e Gerais, face ao isolamento de Goiás, né? E me parece que ele apontava duas dificuldades: o isolamento de Goiás, uma distância cultural dos grandes centros, né, do Sudeste e da Europa, onde a obra literária, né, o gênero literário era mais aceito, era mais valorizado, tinha uma significação social maior, e a outra, a questão mesmo política, né? Goiás era cheio de pessoas analfabetas, o analfabetismo era muito, muito grande, nem sempre o coronelato, as oligarquias se interessavam muito pela obra literária, né? Então, às vezes ele ficava um pouco triste de enfrentar o isolamento de Goiás. Então, eu queria que eles considerassem isso, né? Fizessem uma consideração sobre isso. Como é que o isolamento de Goiás eliminou um pouco a possibilidade de publicização dos talentos, dos literatos em Goiás. E ver isso, o grande enfrentamento de Bernardo Ellis. Gostaria de responder. Corroborando aqui a pergunta, pode falar, Geraldo ia responder, Geraldo? Eu ia dizer o seguinte, que quanto ao problema de publicações de livros em Goiás, nós tivemos o primeiro livro publicado por uma impressora em Goiás, que foi Viagens ao Rio Araguaia, do Couto Magalhães. Foi o primeiro livro, 1863, publicado por uma editora de Goiás e também o primeiro livro publicado que nós temos conhecimento de Goiás, daqui do nosso estado. Depois, no finalzinho do século e mais no início do século passado, começaram a surgir diversos poetas que começaram a publicar seus livros, como foi o Gastão de Deus Vitor Rodrigues, em 1903, que publicou Agapantos, como foi o Leodegária de Jesus, que publicou, salvo engano, em 1910 ou 13, o seu livro de poesias, como foi como chama, o Luiz do Couto, que também publicou seu livro de poesias,
O Augusto lá de Jaraguá, que publicou também o seu livro, Augusto Ramalhete. Rios. Isso. Augusto Rios, obrigado. E assim por diante. Aí houve uma tentativa, eles publicavam muito mais na editora Revista dos Tribunais, que era lá de São Paulo. Bom, houve uma dificuldade. E nós devemos ao Bernardo Ellis uma grande, como poderíamos dizer, ele foi uma figura muito importante para a nossa história e, sobretudo, para as publicações de livros. Quando ele foi secretário do Venerando de Freitas, o Venerando de Freitas foi o primeiro prefeito de Goiânia, e o Bernardo foi o secretário dele. Como o Bernardo tinha já alguns livros e não tinha condições de publicar, ele, então, o Venerando, criou a Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, que foi no ano de 1944, e que, naquela época, dava-se a Academia Goiana de Letras, que fazia parte como na parte da comissão, e ainda eles convidavam 1 ou 2 membros para a comissão julgadora de fora do estado de Goiás. O Bernardo foi o primeiro a publicar na Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, em 1944, juntamente com Veiga Neto, com a Antologia Goiana. Na época, era só a publicação do livro. Aí, com o tempo, a Bolsa de Publicações, todo ano, existe ela através da União Brasileira de Escritores, e é conveniada com a Prefeitura de Goiânia, e que hoje cada ganhador da Bolsa ainda leva 20 salários mínimos, além da publicação do livro. Isso deu uma grande abertura para as publicações dos livros. Bom, numa das viagens que eu fiz a Recife, quando eu era presidente da União Brasileira de Escritores, lá em Recife, eles falavam sobre um consórcio de livros. Aí nós criamos também consórcio de livros pela União Brasileira de Escritores, que conseguimos publicar, através da Gráfica e Editora Kelpis, mais de 100 livros dentro desse consórcio. De forma que eu acho que, na realidade, era muito difícil, principalmente na década de 40, de 30, 40, 50, a publicação de livros aqui no estado de Goiás. Eu acho que era isso que eu gostaria de deixar claro. Geraldo, no último capítulo do livro, Bernardo ele soma a frustração da literatura feita no interior do Brasil com as frustrações, de certa forma, econômicas, financeiras, suas próprias frustrações pessoais. Ele fala que, no momento, no entanto, chegava àquela idade numa posição de derrota. Meus conterrâneos, dentro de minha classe social, haviam chegado ou à riqueza ou a cargos importantes, os filhos e filhas encaminhados na vida. Embora tal problema jamais me houvera preocupado, ao atingir essa idade, com os filhos a serem encaminhados, eu sentia que cobravam isso de mim. Minha mulher me considerava fracassado e transmitia tal impressão aos filhos, destruindo a pequena margem de segurança a qual me agarrava como um náufrago. Aí entendi, isso aqui é muito forte, mais claramente, que, na verdade, fazer literatura em Goiás era a mais perfeita das idiotices.
já que fazer literatura e granjear fama nesse campo, no Brasil, ainda nada significava. Ele fala não só de Goiás, mas do Brasil, né? Essas são as preocupações, as frustrações que assalta todo mundo que trabalha com cultura. Afinal, o quanto você é lido, o quanto você é entendido. Na ciência tem a mesma coisa, você pesquisa uma vida e, na verdade, o que foi de relevante que você produziu? Isso é uma preocupação de todos. E um professor uma vez me falou o seguinte, olha, fazer ciência é assentar tijolinhos. Você vai assentar um tijolinho, é a carta que te cabe. Cada um assentando um tijolinho, o castelo, o templo, o palácio será construído. Então, claro, Bernardo foi muito mais que isso. Né? Ele não só assentou o tijolo, mas ele, digamos que ele construiu uma base do reconhecimento da literatura goiana. Mas essa frustração dele, ela acho que é algo que assalta a todos que escrevem de alguma forma, né? A necessidade de ser lido, de ser reconhecido, o que é normal. Ele inclusive, deixa eu apenas tudo isso que você acabou de dizer, ele já havia dito para mim, pessoalmente, numa das vezes que eu fui à casa dele. Ele sentia que ele ele era pressionado ali dentro da casa. Primeiro, porque ele não sabia administrar dinheiro. Ele era um erudito, não sei se ele chega a ser um intelectual. Eu acho que ele é um intelectual, não é só apenas um erudito, não. Mas ele sentia que ele não sabia administrar o aluguel, os aluguéis que eles tinham, que a mulher dele, que era uma figura, a Violeta, era uma grande poetisa, deixou até um livro, parece que chama Primaveras, um negócio assim. Ela tinha um ciúme muito grande do Bernardo. E ela... Cortou o Geraldo, parece que caiu. Ele era uma pessoa que vivia as 24 horas dentro do seu escritório, lendo, escrevendo e filosofando, pensando, e ele sentia, na realidade, essa opressão dentro do lar. Ok. Pessoal, mais perguntas? Fiquem à vontade. Nilson, eu posso dar um palpite aí nessa pergunta do Egmar? Claro, professor, à vontade. Bom, esse questionamento do Egmar, muito interessante, ele, imagino que ele tenha respondido em parte até a própria pergunta. Vamos lembrar aí, Nilson, o fato de que Goiás, né, em relação aos tradicionais, e os cidadãos que vieram, acima de tudo, em busca de riqueza, particularmente o ouro, né? Isso eu sabia. E o que acontece? De São Paulo, né? Aquele pessoal se instalou ali, explorou bastante e uma boa parte voltou. Mas outros continuaram ali na região de Goiás, dedicando-se à agricultura, à pecuária, aquele tipo de coisa que é característico aqui de Goiás. E o Bernardo, por praticar uma literatura que, né, se chama de regional, mas que o Geraldo acabou de falar muito bem aí, que particularmente não existe muito literatura regional. Quer dizer, você tem a literatura que parte da realidade regional, mas que se torna universal, uma vez que os problemas humanos são praticamente os mesmos. Então, quer dizer, quando se fala em obra regional, como defende muito bem o Ariano Suassuna, particularmente não existe obra regional, você entendeu? Porque o regional se torna universal, uma vez que, né, os problemas dos homens, dos seres humanos, são praticamente os mesmos. E vamos lembrar um detalhe aí, que vale a pena. O Bernardo Ellis trabalhou com aquelas personagens
ali da região, né? Por isso que muitos falam na sua literatura regional. E a realidade ali era, é claro, envolvia particularmente membros da família dele, amigos dele. E tanto é que várias vezes ele mesmo diz aí no livro dele, Vidas São Obras, que ele submetia a análise de coisas dele ao pai, o pai criticava, esse irmão dele, Alberto, dizia que não podia publicar aquilo porque estava expondo, né, as características, os detalhes, as particularidades da família deles. Quer dizer, faltou entendimento aí, né, tanto do pai dele, não sei se vocês concordam comigo, como da irmandade, dos parentes dele, faltou um entendimento maior de que ele partiu daquela realidade que era atribuída à família dele, porque aquela realidade era universal. Quer dizer, não estava, como ele mesmo diz, não é que ele estivesse falando nada particularmente da família dele, é que aquilo que ele abordava se encaixava na família dele, por ser uma família tradicional, e que era uma família de destaque. Então, ele teve muita dificuldade em publicar as coisas dele a partir da aprovação inicial do próprio conteúdo do que ele escrevia. A família reprovava muito, muitas vezes ele até desistiu, ele mesmo declara isso, de publicar coisas dele por causa de reprovação da família. Então, somando isso com a timidez que ele tinha como ele mesmo disse, que ele nunca teve dinheiro para bancar almoço, para bancar um jantar, para fazer lançamento de obras dele, além do que ele mesmo disse quando o venerando criou a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, né? Ele me deixa bem claro ali que se não fosse a criação daquela bolsa, ele não teria publicado nada dele. Então, quer dizer, as dificuldades são diversas, incluindo aí a posição geográfica de Goiás, as famílias tradicionais que viam na obra dele meio que uma agressão, né, contra os costumes e os valores que eles tinham. Somando isso com o que ele diz claramente, a maioria do pessoal era muito rude, analfabeto, então não tinha nem condições de ler a obra dele, de entender a obra dele. Então, quer dizer, são vários detalhes que justificam a dificuldade que ele teve em publicar as coisas. Tanto é que você vê, ele diz claramente que nunca ganhou dinheiro com literatura. É uma realidade terrível, né? Que coisa terrível. Quem conheceu o Bernardo Ellis sabe que ele morreu de forma bastante modesta. Quer dizer, além de ter sido perseguido aí pelo regime militar, por ser membro do Partido Comunista, então ele, além disso, ele tinha os valores pessoais muito rígidos. Ele não admitia que você fizesse conchaves e maracutaias para que você tivesse uma obra lançada. Então, tudo isso dificultou muito, né? É um somatório de coisa. Tá bem? Essa é a minha opinião aí, em especial, não sei se agregou muito aí. Ô, Mário. Oi? Mário, você tem razão. O Bernardo, certa vez, me falou que quando ele publicou o Chegou o Governador, ele teve um problema muito sério com a família, que eu vou citar o que ele falou, que ficou aborrecido porque a Rosarita Fleury, que é a nossa grande escritora, que publicou Elos no mesmo corrente, achou que ele, ao falar num juiz lá em Goiás, retratava a figura do pai dela. E ela tornou-se uma pessoa que não é inimiga, mas... Bem, parece que o Geraldo caiu a conexão dele. Vamos ver aqui. Bom, não voltou? Com a palavra o professor Ricardo Assis, da Universidade Estadual de Goiás. Isso, ok. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, também parabenizar o Instituto por esses eventos maravilhosos, os colóquios primordiais sobre a obra de Bernardo Ellis.
e também as falas hoje que foram de aprendizados, as 3 falas, mas especialmente eu quero fazer um diálogo com o professor Mário. Ele tocou em alguns elementos que me chamaram bastante, me deixaram bastante curioso. No livro A Vida São as Sobras, o Bernardo Ellis, ele comenta que o seu processo criativo foi longo, demorado, e passou por várias fases, né, de elaboração. E, ao comentar isso, ele sublinha a importância que a biblioteca do pai exerceu na vida dele. A do pai e também a biblioteca de Corumbá. E, em determinado momento, né, desse processo criativo, ele tem contato com os regionalistas do Nordeste. E, entre eles, ele cita José Lins do Rego. Eu estou lendo agora, inclusive foi um presente do Fernando, o livro O Moleque Ricardo, de José Lins do Rego. E está me impressionando muito esse livro, porque também é um livro cuja narrativa é expressão de um socialismo social, que explora a realidade dos trabalhadores. O moleque Ricardo é um serviçal do engenho que passa a ser proletário urbano, e isso também me lembrou muito o personagem Totinha, de A Terra e as Carabinas, que é também esse personagem que sai da fazenda, do engenho, e vai para a cidade, né, para Goiânia. Enfim, além disso, o estilo da narrativa, o emprego das palavras, né, as expressões vernáculas, tudo isso, de fato, me permitiu fazer essas aproximações, né, esta reflexão no diálogo com a obra de Bernardo Ellis. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco mais, né, dessa relação entre o estilo da narrativa de Bernardo Ellis e essa influência, né, que ele teve dos escritores do regionalismo do Nordeste. Bom, está me ouvindo? Você está me ouvindo? Perfeito. Está ótimo. A pergunta foi dirigida a mim, não é isso? Isso. Isso. Bom, nosso prazer aí, muito obrigado aí pela deferência sua em dirigir a palavra a nós. O que eu entendo é o seguinte: se você pegar na própria autobiografia, no livro, né, A Vida São as Sobras, você vai ver que ele mostra uma influência cultural vinda de diversos aspectos, né, diversas partes do mundo, autores internacionais que ele leu, e assim por diante. E quando ele se tornou membro do Partido Comunista, aí já foi meio que uma porta aberta para que ele tivesse contato com esses escritores, em especial o Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, o Jorge Amado, esse pessoal que trabalha muito com o regionalismo também, porque todos esses cidadãos eram integrantes do Partido Comunista. E é lógico que se você ler detalhadamente as obras desses escritores nordestinos a que você se referiu, você vai perceber que depois que ele teve contato com esses escritores, como ele mesmo diz, o Bernardo Ellis diz que várias coisas que ele escreveu, ele refez quase que completamente depois. Então aí, sem dúvida, entram os refazimentos de contos e de obras dele a partir de contatos e ideias que ele adquiriu desses escritores, em especial esses nordestinos que você citou. Eu vejo, inclusive, uma semelhança muito interessante entre o linguajar, né, a linguística usada por Graciliano Ramos, por José Lins do Rego e o Bernardo Ellis. Quer dizer, é aquele regionalismo erudito, como se pode ver em toda a obra do Bernardo, que você vai ver também no Graciliano, que você vai ver no José Lins do Rego. Quer dizer, é um regionalismo completamente rico, não só linguisticamente falando, como em termos de essência, né?
de conteúdo existencial. E se você lembrar bem, então, dentro da fala dele no livro, né, A Vida São as Obras, você vai ver que ele diz que apenas 3 trabalhos dele que ele publicou sem fazer retoque, sem refazer o trabalho. Apenas 3 que ele cita. Então, quer dizer, e com certeza aí você pode lembrar que esses refazimentos que ele fez, como eu até disse anteriormente, sem dúvida são coisas advindas de influências de contatos que ele teve com esses escritores regionalistas do Nordeste, principalmente, porque tem muito a ver com a própria estrutura do texto narrativo dele. Eu espero ter respondido, pelo menos em parte, ao que você quer, e se você achar interessante, pode fazer mais perguntas aí, que eu, de repente eu posso complementar. Não, só agradecendo, muito obrigado. Consegui esclarecer o que você quis? Claro, é isso mesmo. Bom, que prazer. Obrigado. Muito obrigado, viu? Bem, há uma pergunta aqui do Donizete Soares da Silva. Ele diz o seguinte: quando cheguei à universidade, senti a lacuna da literatura goiana no ensino médio. Hoje sou professor das redes de ensino municipal e estadual de Goiânia, e esse problema persiste. Como superar essa realidade? Aqui eu gostaria de complementar a pergunta aos 3 debatedores, que quando o vestibular ele era localizado, ele era um vestibular local, havia lugar para o estudo de autores goianos. Quantos autores, inclusive o próprio Bernardo, já caíram no vestibular, né? Então o aluno passava 1 ano estudando aquele livro, estudando a literatura, as características de sua obra. E com o Enem, acredito que isso desapareceu. O que vocês têm a dizer? Como superar, então, a pergunta do Donizete, essa limitação do acesso do estudante à literatura goiana no ensino médio? Alguém vai responder aí? Eu acabei de responder uma pergunta. Se tiver alguém que se habilita... Ramiro, gostaria? Ramiro, o professor Mário mesmo, ou o Geraldo? Se o Ramiro não se predispuser, eu posso falar. À vontade. Pode responder, professor. Isso. Então, respondendo a Donizete, né, o que fez a pergunta... Isso. É interessante, você abordou aí, no final da pergunta dele, esse problema sério. O chamado Enem veio para unificar uma realidade do Brasil todo. Então, hoje, quer dizer, não existe mais o vestibular. E na época em que havia o vestibular, sem dúvida, o Bernardo foi até certo ponto prestigiado aqui, nós sabemos disso, né? Os contos da seleta dele foram cobrados em vestibular, o livro dele, O Tronco, cobrado em vestibular, e o pessoal tinha uma certa admiração pelo Bernardo Ellis, o pessoal gostava do Bernardo Ellis. Então, na época em que se tinha o vestibular feito em cada estado, quer dizer, cada universidade federal fazia o seu vestibular, as universidades católicas faziam seus vestibulares, as particulares, inclusive, eu participei de elaboração de provas de vestibular para as faculdades objetivas aqui de Goiânia, e assim por diante. Mesmo na Universidade Católica, quando eu tinha o professor Lacordaire Vieira, o Roque Toscano, que são... o Lacordaire até faleceu, lamentavelmente, muito cedo, mas nós trocávamos ideias sobre... Eles elaboravam as provas, eles vinham até a nossa equipe, por exemplo, no objetivo, e eles iam até outros colégios, e trocavam ideias com os professores para poder elaborar as provas deles, assim, trazendo coisas mais nossas aqui, às vezes, coisas das nossas realidades, das nossas falas. Então, quer dizer, com o advento aí desse tal de Enem, isso praticamente acabou. Como é que se vai cobrar hoje, por exemplo, o Geraldo Coelho Vaz, especificamente aqui, uma vez que não existe mais vestibular nosso? Como é que você vai cobrar o Brasigóis Felício, o Edival Lourenço, que são... Nós temos aqui... Eu tenho lido muito ultimamente o Edival Lourenço,
e sou muito encabulado com a literatura dele. Eu sou um fã número 1 do Edivaldo Lourenço, eu gosto mais do trabalho do Brás e Góes, do Geraldo, nem se fala, né? Eu estou, inclusive, lendo o livro da Jô Sampaio, em cima do trabalho feito pelo doutor Geraldo, digamos. Então, eu estou lendo esse trabalho da Jô Sampaio, muito interessante, um trabalho feito especificamente em cima de obra do Geraldo Coelho Vaz. Então, quer dizer, isso para nós é uma coisa muito prazerosa, mas em se tratando de realidade nacional, isso meio que ficou prejudicado por causa do advento do Enem. Antes desse Enem, já estava bastante fortalecido o vestibular nosso aqui, com nomes nossos, inclusive. Quer dizer, é lógico que eram citados vários livros para leitura, você sabe disso, Nilson, até porque você fez vestibular nessa época, mas sempre era obrigatório haver, entre os livros pedidos para leitura do vestibular, sem dúvida, a presença de escritores goianos. E é lógico que isso ficou bastante prejudicado, né? Então, o que nós temos que fazer? Aí, respondendo ao Donizete, aí, dando uma sugestão. Já é uma proposta nossa do Instituto Bernardo Ellis, né, do qual eu estou fazendo parte, já é uma proposta levar o conhecimento da nossa literatura para escolas de segundo grau, mostrar para o aluno, porque o aluno não sabe quem é Bernardo Ellis, não sabe quem é Geraldo Coelho, não sabe quem é Paulo Lourenço, não sabe quem é Brás e Góes Felício, e vai por aí afora. Então, eu acho, aliás, isso aí, uma grande incumbência nossa do Instituto Bernardo Ellis, fazer com que essa literatura nossa seja conhecida do aluno, do jovem, que o jovem é isso. Sem dúvida, aquilo que você mostra para ele com prazer e com distinção, sem dúvida o jovem aceita. Eu tenho experimentado isso porque tenho feito com a minha filha participação de aulas beneficentes para escolas pobres. Eu tenho feito isso com a minha filha gosta disso. E eu noto que o jovem aceita aquilo e vem conversar com muito prazer, querer saber das coisas. Então, eu acho que inclusive, uma das nossas tarefas fazer com que os nossos autores goianos sejam conhecidos, em especial o Bernardo Ellis desses alunos. Não sei se respondi aí à autora. Eu gostaria de estender. Deixa eu entrar aí também, um minutinho. Pode falar. Pode falar. Olha, houve um trabalho muito grande por parte das entidades culturais. Quando o Ursulino Leão era deputado, ele apresentou um projeto que tornou-se lei, em que era obrigado a literatura goiana nas escolas estaduais. Lamentavelmente, nós lutamos, pelejamos com os secretários de Estado da Educação que passaram na época e tentamos com eles para que a lei fosse aplicada. E, lamentavelmente, até hoje, isso aconteceu no final da década de 60 ou 70, por aí assim, e essa lei existe, e eu acho que talvez um trabalho que a gente poderia fazer junto aos governos é que aplique-se essa lei, para que todo mundo possa conhecer bem a literatura goiana. Ótimo. Tem uma pergunta aí do doutor, pelo professor Wilson Alves de Paiva. Ele é doutor em Filosofia da Educação pela USP, pós-doutor no Canadá, em Calgary, e na Sorbonne. O trabalho dele é justamente na área de educação. Essa pergunta seria muito cabível para ele responder também, mas ele vai fazer a pergunta. Wilson, fica à vontade, por favor. Obrigado. Primeiramente, eu quero parabenizar os expositores. Foi uma manhã assim, muito prazerosa e de muita aprendizagem. A minha questão eu queria ter elaborado por escrito, para poder elaborar de uma forma mais assim, vamos dizer, mais clara, né? Mas o que acontece? Eu não consegui achar aqui no chat onde eu possa digitar. Eu acho que eu estou com um problema aqui no meu notebook. Mas então, a minha questão, ela vai na direção de uma fala do Geraldo e do Mário. Vocês dois falaram do caráter universal
da obra do Bernardo Ellis. Quer dizer, não é tão difícil você descobrir um ponto de universalidade na obra de qualquer escritor, a partir do momento que, quando você está lendo a obra e você encontra ali certos elementos que são particulares, mas que são problemas universais também. Por exemplo, você vê, vamos supor, o escritor consegue fazer lá discutir uma briga de casal, mas a partir dessa briga de casal ele discute um problema que toda a sociedade ou toda a humanidade tem. Então, isso aí é uma das características que está muito presente em Dostoiévski, por exemplo, em Kafka e também em Bernardo Ellis. Daí, outra característica grande de um escritor universal é a polissemia, né? Então, existe na sua obra, nas entrelinhas, diversas visões que você consegue ver. Por exemplo, você, nas entrelinhas, consegue descobrir uma estética, consegue descobrir uma metafísica, e assim por diante. Então, ao ler a obra de Bernardo Ellis, o que eu descubro, o que eu vejo nas entrelinhas? É uma profunda antropologia filosófica. Ele não discute isso declaradamente, porque não foi, assim, vamos dizer, um filósofo de carteirinha, mas há essa visão antropológica, filosófica na sua obra. Bom, aí, quando você olha, por exemplo, quando ele ressalta o pertencimento do homem goiano à terra, quando você vê a valorização excessiva que ele dá ao elemento regional, de uma leitura, de uma escrita quase romântica, né, mas também trágica. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Essa leitura trágica de Bernardo Ellis, ela é catársica? Existe uma catarse? Ou é puramente denunciativa ou até mesmo psicológica? Talvez o Mário possa dizer isso, porque conviveu bastante com ele. Qual seria a característica mesmo, a função da tragédia na obra de Bernardo Ellis? Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Uhum. Certo, tudo bem, é um prazer aí participar da sua pergunta. Olha, se você lembrar bem, aí no livro A Vida São as Obras, uma das perguntas dirigidas a ele foi exatamente nesse sentido: o que é que fazia prazer nele, o que é que dava prazer na escrita. E ele, como sempre, eu não sei se você concorda comigo, ele nunca trabalha com uma resposta específica. Ele sempre generaliza as respostas. Tanto é que ele diz que ele não sabe precisamente o que é que ele escrevia. Ele diz que talvez por vaidade, talvez por prazer, e talvez por fuga. Aliás, eu acho o elemento fuga, que eu até escrevo nessa carta que eu dirigi a ele, eu acho o termo fuga muito forte, porque eu acho que todo cidadão que escreve, até certo ponto, ele diz, né, que é uma fuga, e que é uma forma meio irresponsável de correr dos problemas da vida. Olha o que ele diz, eu achei isso muito profundo. E quando eu me meto a escrever alguma coisa, eu noto que isso faz todo sentido. Você, quando escreve, coloca ali tantas e tantas coisas que no dia a dia você não coloca em lugar nenhum. Então, quer dizer, ali é um refúgio seu para que você seja mais você. Então, está aí, quer dizer, eu considero isso um caráter antropomórfico muito, muito grande. O antropomorfismo aí é exatamente no sentido de fazer com que o homem se endereça ao escrever, trazendo coisas que no cotidiano ele não... Pessoal, temos mais um minuto aí, Wilson, para réplica. Para reforçar, ele diz aí claramente que muitas vezes, para escrever a obra dele, ele trazia aqueles cidadãos comuns, aqueles homens simples, para ver as reações que eles tinham ao ver um filme, por exemplo. E ali ele conseguia captar. Então, quer dizer, olha, o antropomorfismo, quer dizer, colocar o homem como centro da realidade, daquilo que ele queria escrever, sempre é muito forte na obra dele. Ele gostava de captar as reações daqueles homens simples e humildes, para que a obra dele fosse o mais próxima possível do homem na sua essência. Não sei se consegui responder parcialmente, pelo menos, o que você quer. Não, com certeza. Esse detalhe de fuga eu achei muito interessante. Eu acho até isso porque sensacional. inclusive abre um canal
psicológico intimista muito interessante. Muito grande. E primeira vez, Bernardo, faz tempo, acho que 18 anos de idade. Então, de lá para cá, eu tenho refletido sobre essa questão da tragédia, se tem aí uma objetivação catártica, né? Porque todo escritor que se propõe a escrever, ele tem um objetivo, óbvio. Então, qual é o objetivo? Né? Se é só denunciar ou se é também fugir. Aí você me deu essa luz aí, essa fuga, me dá muita resposta. Eu até com a permissão do Wilson, eu só faria um complementozinho aí para enriquecer o que eu falei. Eu não sei se você concorda, a vida do Bernardo Ellis, aí em A Vida São as Obras, fica mais do que claro, demonstrado que a vida dele foi uma tragédia. Sim, claro, Bom, sim. A vida dele foi uma tragédia. Tanto é que a facilidade maior dele é para falar sobre os problemas dele, sobre a ausência de grandes coisas que ele tinha do que coisas qualificadoras. Sim. Professor, desculpe. Eu gostaria de falar. É que nós temos o nosso tempo já está esgotado. Daqui a pouco divulga o nosso link. Então, eu gostaria de falar. Ramir, não dá mais tempo, Ramir. Não dá mais Tudo tempo. bem. É porque daqui a pouco divulga o nosso link. Só finalizando, pessoal, agradecer a presença de todos, do Ramir Curado, do professor Mário, do Geraldo Coelho Vaz, o Wilson, que fez, né, que foi uma grande honra estar conosco, todos os que estão aqui, da Turquia, da Alemanha, né, da França, enfim, todos que estão participando conosco. E dizer que o Instituto Bernardo Ellis, dos objetivos dele, com relação a essa última pergunta, por isso aqui é Instituto Cultural e Educacional Bernardo Ellis para os Povos do Cerrado. Nós pretendemos, essa pandemia atrapalhou nossos planos, mas já era para ter começado. Todos os membros, tanto os titulares e os eméritos, os honorários, terão um compromisso de um dia por ano de fazer uma palestra, alguma atividade cultural nas escolas. Então, o Geraldo, por exemplo, que já é um sócio remido, mas ele vai tirar um dia por ano e fazer uma palestra em alguma escola a respeito de literatura goiana. É um prazer. Então, acho que... Muito bem. Então, está entre os objetivos do ICEB levar a literatura goiana até as escolas, né? Então, aqueles que não são membros ainda, não são filiados, o Wilson está convidado, eu estou vendo aqui o Donizete Soares da Silva, será um prazer tê-lo conosco também. Vamos entrar em contato, passar o WhatsApp e esteja conosco no Instituto Bernardo Ellis. Agradeço a participação de todos, a professora Guimar, que é o coordenador desses colóquios, e o professor Ricardo, que está junto conosco aqui também, da UEG, e o professor Fernando, que é o coordenador técnico desse evento. Lembrando que, ao final, no ano, serão 10 colóquios, até dezembro. Nós teremos aí a enxada, dois programas só para o tronco, né? Chegou o governador, enfim, todo primeiro sábado de cada mês. Ao final desses 10, será emitido um certificado para todos os participantes. O Fernando está controlando essa participação e, ao final, será emitido esse certificado. Agradecemos a todos e até a próxima. Muito obrigado. Gostaria, só a palavra final, Ramir, uma palavra final. A hora que cair, caiu. Bernardo Ellis, ele é um escritor símbolo de Goiás, pelo seu paradoxal regionalismo universal. E ele, ao ser estudada a sua vida, na vida suas obras, mostra a importância de nós conhecermos as nossas próprias origens e quebrar a dicotomia literatura goiana, literatura brasileira. A literatura que se faz em Goiás tem que ser vista como literatura brasileira. Bernardo Ellis conseguiu transpor, colocando-se como um escritor de valor nacional. Tantos outros existem aqui em Goiás, como Geraldo Coelho Vaz e outros, e seria importante
que eles também tivessem esta característica realçada. A obra que se faz em Goiás é uma obra brasileira que merece tanta consideração e tanto estudo quanto as obras feitas no Nordeste, quanto feitas no eixo Rio-São Paulo ou no Sul. Então, que esse encontro nosso seja o início de nós vermos. Existe uma literatura brasileira produzida em Goiás, e qual Bernardo Ellis é um dos que conseguiu o maior destaque e, por isso, merece ser estudado, merece ser analisado nos seus aspectos. Muito obrigado, Ramiro. O professor Geraldo Coelho Vaz, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Eu sou do mesmo ponto de vista do Ramiro. Nós temos aí que partir mesmo para dizer que a literatura brasileira feita em Goiás. Eu concordo plenamente com ele. E quero agradecer e colocar à disposição da minha pessoa para qualquer necessidade aí para o Instituto. Um abraço. Eu fiquei muito honrado em participar desse colóquio. Vou dizer colóquio, não sei se seria isso. Mas colóquio virtual. Colóquio, eu adorei essa palavra, colóquio, adorei. Agradecer aí o Luiz de Aquino, está aqui, primo, entrou, você perdeu o sinal, voltou agora, né? Luiz Aquino, da Academia Goiana de Letras, muito obrigado. O professor Mário, suas considerações finais. Que isso, gente, olha, não poderia ser diferente, o meu grande prazer de ter podido participar desse colóquio, que palavra, eu adorei essa palavra. Daí a linguagem coloquial, né, Wilson? Não, Wilson, a linguagem coloquial, que é a linguagem do diálogo. Mas a palavra colóquio dá a ideia daquele diálogo simples, descompromissado, aquele diálogo mais humilde. A palavra diálogo, né, que é um sinônimo, é uma palavra assim, meio erudita demais. Eu adoro colóquio. Você entendeu? Então, muito bom participar desse colóquio com vocês. Espero ter, né, feito alguma contribuição para o entendimento maior de cada um, né? Vocês são extremamente estudiosos, né, da literatura, em especial sobre o Bernardo Ellis. Então, isso é muito bom. Eu adoro me sentir útil. Foi isso que tentei fazer a vida inteira, ao longo dos 42 anos, como professor de português, de literatura brasileira, lusitana, e vai, de redação, e vai por aí afora. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Tudo de bom. Um abraço. Agradecendo aqui o César Dunstan, Ramir Curado, a Miriam Mendonça, Francisco Geraldo Sarti, o Paulo Rolim, radialista, aqui conosco, o professor Donizete Soares, o doutor Fausto Jaime, também membro titular do Instituto, o Luiz Jaquim, já falei, a Raquel Jaime, minha prima, o pessoal de Pirinópolis aí participou em peso hoje, né? O doutor João Guilherme, doutora Caroline, doutora Aline, o presidente da Academia de Pirinópolis, Adriano Curado. Eu não estou achando mais os nomes aqui todos para me lembrar, deixa eu ver aqui. A Fernanda Martins, a Carmen, nossa confreira, né? O Valdir Especian. E muito obrigado a todos e até a próxima. Grande abraço.